E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula extra de inglês. Hoje eu vou falar sobre 3 jogos de verdade que vocês podem usar para aprender inglês com eles, beleza? Esses são jogos que eles têm realmente uma certa conexão com a língua inglesa, sabe? Não é, por exemplo, sei lá, um jogo de aventura que você vai aprender palavras no caminho. Ou um Duolingo de celular que é não é bem um jogo, né? É um aplicativo de estudo que é gamificado. Não é nenhuma dessas opções. São realmente 3 jogos que têm uma relação direta com o estudo e a prática da língua inglesa, tá bom? Primeiro que eu vou falar é um jogo que, se eu não me engano, tem... Bom, com certeza tem para computador. E eu acho que tem para celular também, que se chama Influent. Influent basicamente é um jogo que vai ter um personagem que está em um apartamento e conforme você vai andando e você vai, como posso dizer, reagindo às coisas, né, cutucando as coisas, aparece o nome dessa coisa que você cutuca. Então você chega perto de um computador e clica nele e aparece lá o nome do computador no idioma que você quer aprender. Não é só em inglês, né? Tem vários idiomas para você estudar, para você aprender. Mas se você estiver procurando aprender inglês, né? Você consegue deixar lá em português com o objetivo de aprender inglês e vai aparecer para você computer. E aí você consegue adicionar a palavra computer ao seu vocabulário de estudo. E aí você vai um pouquinho mais para frente, clica no chão e aparece lá floor, que é chão. E você também adiciona no seu vocabulário de estudo. Conforme você vai adicionando palavrinhas que você vai descobrindo dentro do apartamento do personagem, conforme você vai andando e mexendo com as coisas, né, adicionando palavra no vocabulário, você vai liberando jogos, minigames, para você praticar essas palavrinhas. Então o minigame mais básico é simplesmente vai aparecer a palavra, né? Por exemplo, vai aparecer uma das palavras que você aprendeu, computer, e você tem que ir andando até essa palavra, né? Até a coisa, computer, e clicar nele. Acertou. Se você for, por exemplo, na cama e clicar nela, vai dar que você errou. E aí você vai ter que tentar de novo mais pra frente essa palavra. Enfim, é meio que uma prática com flashcards, só que não com flashcards, com o jogo em si. E o que tem de mais legal nessa brincadeira, nesse jogo, é que você consegue ir fuxicando nas coisas, sabe? Dá pra abrir as gavetas pra ver o que tem dentro. Dá pra abaixar e ver o que tem debaixo da cama, o que tem debaixo do guarda-roupa, o que tem debaixo da escrivaninha, o que tem em cima do guarda-roupa, o que tem em cima da cama. Então tem muito vocabulário para você aprender. Como eu comentei agora há pouco, não é só para aprender inglês, você pode aprender outros idiomas também com o jogo Influent. E o mais legal de tudo, o mais legal desse jogo é quando você desbloqueia o minigame do aviãozinho. Se eu não me engano, você precisa simplesmente adicionar 10 ou 20 palavras no seu repertório, no seu vocabulário, não sei como é que chama. E aí você libera um aviãozinho de brinquedo. E aí a brincadeira aparece a palavra para você na tela, entre aquelas que você adicionou, é claro, né? Entre aquelas que você já viu, aparece, por exemplo, floor, que é o chão. E aí você, com o aviãozinho de controle remoto, você vai voandinho, você vê a câmera do avião, sabe? E você tem que dar um monte de tiro no chão, um monte de raio laser no chão. E aí pronto, acertou, vai pro próximo, aparece meia. E aí você tem que se enfiar debaixo da cama pra dar uns tiros na meia que tem lá debaixo com o aviãozinho. Se você bate, o aviãozinho explode e volta respawna num lugar qualquer, né? Mas assim, é um jogo muito legal, muito legal. Se eu não me engano, a versão gratuita dele, falando de computador, não tem o inglês. Se eu não me engano, você consegue deixar a língua portuguesa ou a língua inglesa como a língua que você já sabe. E aí, para aprender, se eu não me engano, tem francês, coreano e italiano. Acho que é isso na versão gratuita. E aí, se você quiser comprar a língua inglesa para aprender inglês, é bem baratinho. A DLC que a gente chama, né? O conteúdo extra deve custar tipo R$2, R$3. Então é bem tranquilinho. Embora não tenha o inglês gratuito, se você quiser comprar ele é bem baratinho, é bem em conta. A gente
baixa pela Steam. A Steam é a plataforma mais comum de joguinho de PC, né? E para celular existe uma chance do Influent não existir na Apple Store, na Play Store, na Super Store, sei lá, na sua lojinha do celular. Então você vai pelo seu celular entrar no Google e vai procurar lá Influent Game. E aí depois que você achar, você entra na página da internet e é lá que você consegue fazer o download do aplicativo, da aplicação para celular, né? É meio esquisito fazer isso, mas para quem já está acostumado a jogar no celular, pode ser que já tenha feito isso com outros jogos também. Tô falando aqui sem ter certeza, tá? Eu tenho 90% de certeza que tem para celular o Influent, mas esses 10% aí eles me deixam com uma pulga atrás da orelha. Talvez não tenha e seja só uma doideira da minha cabeça. Próximo jogo se chama... Ai, tomei fã. Se chama Scribblenauts. Scribblenauts. E esse jogo é muito maluco. Muito maluco. Esse não é bem para aprender inglês, ao contrário do Influent. Esse é mais para praticar, entende? Você vai praticar o seu inglês com ele. Como que funciona? Tem um personagemzinho principal que ele tem que começar a resolver umas paradas pelo caminho. Então ele vai andando, encontra uma pessoa e a pessoa fala: putz, me ajuda a pegar o meu gato no telhado. Aí ele vai mais pra frente, o gato fala pra ele: putz, me ajuda a pegar a água que tá lá no rio. Aí vai lá no rio, tem um jacaré, o jacaré: putz, me ajuda a atravessar o rio. Tem uns tubarão pra me morder. Sei lá, você vai encontrando a galera no caminho e eles vão pedindo a sua ajuda. E a brincadeira é como que você ajuda com esse povo? Como que você ajuda esse povo? É com um lápis mágico ou uma caneta mágica, não lembro. Mas a brincadeira é: o personagem desenha e a coisa se torna realidade. Então vamos dizer que o personagem vai desenhar uma escada. E aí quando ele desenha uma escada, puf, aparece uma escada de verdade para você interagir com ela e pegar o gatinho que tá preso no telhado. E tudo isso você faz escrevendo em inglês. Daí o Scribblenauts. Scribble é o verbo de rascunhar. Scribble, se eu não me engano, é rascunhar. E aí você vai rascunhando o que você quer fazer. Por exemplo, você clica na sua lápis mágico lá e escreve, sei lá, tall stairs, escada alta. E aí aparece, puff, do nada, uma escada alta para você colocar ela lá e puxar o gato. Ou você clica no gato e escreve, adiciona um adjetivo para ele. Você escreve, por exemplo, flying wings, que seria asas de voar. E aí, puf, o gato do nada tem asa que ele sai voando. E então você consegue interagir com o cenário, interagir com as coisas, escrevendo o que você quer que aparece, e o personagem vai lá e cria do nada. Então é um jogo super bacana, super criativo. É muito engraçado porque você consegue realizar as coisas, você consegue solucionar os problemas de várias maneiras diferentes, de várias maneiras criativas, entende? Isso é muito legal. O único que eu joguei, a série Scribblenauts tem mais de um jogo. O único que eu joguei se chamava Scribblenauts Unlimited, ilimitado. Sei lá, só joguei ele, não sei como são os outros. E aí, esse sim é um jogo que infelizmente é pago, ou felizmente é pago, porque já que é uma coisa boa, faz bem a gente pagar por ela, né? Fazer o quê? Nem tem tudo é de graça. Mas é um joguinho bem bacana, como eu comentei. Você não vai aprender, provavelmente não vai aprender inglês com ele, mas você vai praticar bastante. Terceiro e último jogo dessa lista se chama Typo. E typo significa erro de digitação. O nome do jogo significa erro de digitação. I made a typo. Eu cometi um erro quando eu estava escrevendo, quando eu estava digitando. E como funciona esse jogo? Basicamente, o personagem principal, ele é um amontoado de letrinha que você tem, por exemplo, um N, que vai ser a perna do personagem. Você tem um O, que é a cabeça, um I, que é o corpo, dois L's que viram os braços. Enfim, você vai juntando os pedacinhos do seu personagem, né, pra criá-lo. E é um jogo de plataforma.
que é um jogo de plataforma? É um jogo igual ao Sonic, igual ao Mario, igual ao Crash, sabe? Aquele que você anda de um lado pro outro tentando atravessar a tela. Claro que o Crash é uma plataforma 3D, né? Mas tem que ser um plataforma 2D, tipo o Mario da vida. Você vai da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, de cima pra baixo, pula, agacha, pula na cabeça dos bichos. É isso. E no meio do caminho, você vai interagindo com o cenário. E no cenário tem umas palavras em inglês. Já que o próprio personagem é uma palavra, você vai interagindo com o cenário e meio que corrigindo os erros das palavras, entende? Lembrando que o nome typo significa erro de digitação, por isso que você interage com o cenário corrigindo as palavras, sabe? Então a ideia é, tem uma ponte. Aí a ponte tá escrito, por exemplo, pass, que é passe. Só que tá faltando um S. E aí tem um S um pouquinho antes. Então você vai empurrando o S até a ponte. O S, puff, cai. Junta no outro S, vira a palavra pass, a palavra passar. A ponte vira uma ponte de verdade e você consegue atravessar ela. Entende? Então é um jogo que você vai, por meio da jogatina, por meio da gameplay, aprendendo palavrinhas, aprendendo verbos, percebendo preposições, tudo isso de maneira, assim, no rolar da gameplay, entende? Você não tem que parar e pensar muito. Vai aparecer lá, run, e o seu personagem tem que sair correndo. Então você já entendeu que quando formar a palavra run, o personagem saiu correndo, você vai ligar uma coisa na outra e vai perceber que run é o verbo correr. Ou você tem que subir numa plataforma, e aí tem a letra N. Um pouquinho antes tem a letra O. Você vai empurrando, o O cai do lado do N, on, e você, junto disso, cai em cima da plataforma. Tanto que o on significa sobre ou em cima. E é assim que você vai aprendendo inglês durante esse jogo. Ele tem toda uma cara assim meio dark, um jeito meio escuro, mas ele não é um jogo de terror, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Ele não é um jogo de terror. Você não vai se assustar, você não vai ter pesadelo. Ele só tem uma ambientação um pouco mais escura mesmo. Então lembrando, Influent, Scribblenauts e Typo. Eu acho que todos eles são pagos, considerando que o Influent não tem a versão de aprender inglês, né? Eu acho que os dois primeiros tem para celular. O Scribblenauts eu acho que tem para celular também. Só que o Typo eu acho que só tem para computador, para console. Creio que para celular não tenha, caso você se interesse. Mas de qualquer maneira, para checar, é só você entrar na internet. A própria Wikipédia consegue te falar se esses jogos têm versão para console, para videogame, para computador, para celular, para calculadora. Você consegue descobrir onde que você consegue jogar cada um deles, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. E é isso, tamo junto, até o próximo. Um abraço, bons estudos, hein?